ouça. É justamente quando nós fazemos essa avaliação da nossa condição de luto, de tristeza e miséria, e avaliamos o que Deus está fazendo, é que começamos a desejar por algo mais. Irmãos, esse é o ponto de dor que muitos olham para trás com saudade do tempo que estavam à casa do Pai. É aí que começa a brotar no coração o desejo de voltar, e assim chegamos à nossa terceira afirmativa. Nós vimos que é Deus, ele continua agindo em Moabe, não há limites, não há fronteiras para a palavra de Deus. Nós ouvimos que Deus continua agindo, e esse ouvir vai gerar uma ação. Nós ouvimos e também nós somos chamados. O testemunho da obra de Deus, irmãos, o testemunho daquilo que Deus faz e daquilo que Deus está realizando e ainda vai realizar, é um chamado de volta. Essa notícia de que Deus se lembrou do seu povo foi como uma volta para casa. Noemi ouviu e se levantou. Ela tomou uma atitude. A fé que estava sufocada, adormecida, começou a reacender. Quando ouvimos o que Deus está fazendo, a nossa consciência é despertada para perceber o tempo do exílio está se terminando. Quando nossa consciência, quando nós ouvimos o que Deus está fazendo, a nossa consciência é despertada para perceber que o tempo do exílio está terminando. Um exemplo prático, Jesus conta na parábola do filho pródigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Perceba, irmãos, esse paralelo. Ouvir sobre o pão na casa do pai leva a uma consciência, e a consciência leva ao retorno. E é isso que acontece com Noemi. Ele caiu em si, ele sabia que os trabalhadores do pai estavam em melhor condições do que ele. Ele caiu na real, ele recobrou a consciência, e esse discernimento o impulsionou a retornar. Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem rico, ou melhor, o filho pródigo, e também com Noemi. Cristo, irmãos, é o verdadeiro pão do céu. Quando ouvimos que Deus está fazendo por meio de Jesus, como Ele entregou a si mesmo por nós, como Ele venceu a morte, como Ele reina, isso nos chama à vida. A mensagem do Evangelho é, em essência, a boa notícia de que Deus visitou o seu povo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E João diz mais que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja o seu nome, irmãos. A mensagem do Evangelho é a essência da boa notícia de que Deus visitou o seu povo. A melhor notícia de que o homem pode receber é que Deus habitou entre nós. Há uma frase atribuída a um homem que pisou na lua, dizendo que foi um grande feito, um grande marco ele ter pisado ou desbravado os céus e pisado na lua, mas um grande evangelista, ele disse que o maior marco da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas sim o Deus pisar na terra. Essa foi a maior maravilha. Deus visitou o seu povo. Após Jesus ressuscitar, o filho da viúva de Naim, o povo diz: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Assim como Noemi, nós somos despertados quando ouvimos que Deus está agindo, quando percebemos que há pão em Jesus, há perdão, há consolo, há restauração. Muitos vivem em Moabe espiritualmente, mas ao ouvirem que o Senhor está agindo, a consciência pode ser despertada e o retorno pode começar. Irmãos, até aqui nós vimos que a consciência ela é despertada quando ouvimos o que Deus está fazendo. Noemi, mesmo em terra estrangeira, mesmo em dor, mesmo marcada pela perda, teve a sua fé reacendida ao saber que o Senhor visitou o seu povo e lhe deu pão. Só que a jornada não termina por aí. A jornada ela vai ter alguns outros desdobramentos. Muitas vezes ela também é trilhada com lágrimas nos olhos, com despedidas, com decisões difíceis. O caminho de volta nem sempre é acompanhado por todos. E é exatamente isso, esse é o contexto que nós vamos abordar nesse segundo ponto. Nós vimos como Deus despertou a fé e reacendeu o retorno para casa. Agora, esse retorno vai ser complicado, vai ser atribuído de algumas decisões. As decisões no caminho é o que nós vemos do versículo 8 ao 14.
A cena que se desenrola agora, ela é comovente e ao mesmo tempo triste. Noemi, olhando para suas noras, as libera para voltarem às suas famílias em Moabe. Elas choram, declaram amor, dizem que querem ir com ela, mas no fim, Orfa volta e Ruth permanece. Irmãos, esse é um momento não é apenas emocional, é um momento que vai nos revelar algumas verdades, é um momento revelador. Deus está mostrando aqui algo profundo. Nem todos que começam a caminhar chegam até o fim. Nem todos que choram perseveram. E isso é o que nós vamos ver também em outras verdades. Dos versículos 8 a 9 diz o seguinte: Disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Aqui vemos, irmãos, uma Noemi amorosa, mas também realista. Ela as libera. Ela sabe que segui-la para Belém não seria fácil. Não há promessas do futuro, não há garantias. Ela ora por elas e as despede com bênção. Percebam, irmãos, a fé verdadeira, ela nunca é forçada. Assim como Noemi não obriga suas noras a virem com ela, Deus também não força ninguém a segui-lo com manipulações emocionais. O chamado ao evangelho é livre, mas também é sincero. Não há propaganda enganosa no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz e nos orienta a calcular o preço. Em Lucas 14, 28, ele diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos para ver se tem com que acabar? O caminho do discipulado, irmãos, não começa com a graça que nos chama,